Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa semana eu resolvi preparar uma videoaula não focada nos alunos, mas sim focada nos adultos, nos pais que possam estar acompanhando minhas videoaulas, nos professores que possam estar acompanhando minhas videoaulas, ou em qualquer outra pessoa que possa querer participar dessa discussão. A ideia dessa minha videoaula agora foi pensar o que a gente pode fazer diferente com isso tudo. Estamos aí nessa crise, estamos sem saber como é que as aulas vão voltar, quando vão voltar. Tá aí todo mundo tentando aprender esse tal desse Google Sala de Aula ou esses outros programas que permitam a gente criar um ambiente virtual que seja o mais próximo possível do que a gente conseguia construir na sala de aula. O problema é que talvez esteja faltando a gente dizer abertamente, uma coisa que eu já dizia, que essa escola, inventada lá no século XIX, lá consagrada lá a partir do Napoleão, exaltando os estados nacionais, que vai lá criar essas figuras, os Carlos Magnos, os Júlio Césares, esses grandes generais, reis, imperadores, ditadores, que são heróis nessa ideia dos homens que fazem a história. Essa história já era, galera. E não é só essa história, não. Essa matemática, esse português, esse jeito nosso de ensinar, galera. Ninguém aguenta mais. A gente já não aguentava. Imagina os meninos de hoje em dia. Então, talvez seja a hora da gente pensar. Como que a gente pode romper com isso tudo? Eu já vinha construindo uma prática de ensino-aprendizagem que tentava fugir o máximo possível da história tradicional. Eu faço meus teatros da Guerra de Troia. Vai. Grite. Heitor, sai e vier me enfrentar! Vai dentro de Troia. Não vá, meu amigo. O meu dever é proteger meu povo. Seu dever é cuidar do seu filho. Eu preciso fazer isso. Corre. Deus Atena. Lute, nobre Heitor, você vencerá. Volta. Corta a cabeça. Vai. Pega suas coisas de volta. Corre, diabo! Pega o pé dele e arrasta ele. Trabalho com os meus mitos, discuto o tempo inteiro com os meninos, me posiciono. E eu resolvi trazer para vocês aqui, baseado num texto que eu escrevi num blog. Esse texto, eu parto da discussão de um livro bem pequenininho do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos. Esse texto é maravilhoso, é simples, eu adoro o Paulo Freire. E eu acho que é um momento da gente exaltá-lo também, mais do que nunca, né? Já era nessa época que eu escrevi o texto, anos atrás. E vou colocar o link do texto, deve estar aparecendo aí para vocês, assim como vou colocar no corpo da descrição do vídeo. Mas eu acredito que a gente precisa ensinar as pessoas a pensar. Galera, por favor, a gente não precisa mais de conteúdo. A gente teve a oportunidade da reforma da base curricular nacional e foi uma vergonha, porque as pessoas não desapegam dos conteúdos. Lá fui eu preparar uma aula sobre Império Bizantino. Eu nunca tinha ensinado Império Bizantino antes. Por quê? Porque para mim não é fundamental um menino do 6º ano estudar Império Bizantino, cara. Eu gosto de estudar mitos. E quando eu vou ensinar mitos com eles, eu estudo Mesopotâmia, na verdade, Sumérios, né? Estudo com eles Egito, na verdade, uma ideia de Egito, né? Porque quantos Egitos não existiram? Eu li o livro do Emanuel Araújo, o Escritos para a Eternidade, quem não conhece, maravilhoso sobre o Egito Antigo. Mas, cara, milhares de Egitos existiram. Ensino para os meninos uma ideia de China, uma ideia de Índia, tudo isso trabalhando um mito. Depois vou falar sobre Grécia. No final falo um pouco sobre o Império Romano. Ou seja, eu não consigo escapar dessa tradição que nos cerca. É óbvio. A gente precisa romper com esse modelo cronológico etapista. Vamos trabalhar com história temática. Vamos trabalhar com civilizações e culturas. Vamos trabalhar com terra e propriedade. Que talvez seja isso que a gente está precisando para mudar a história.
Não só de computadores, não só mais de informática, não só de internet. Talvez a gente esteja precisando de novas abordagens. Então, nesse sentido, eu vim propor para você que você construa um espaço de aula diferente ao usar a internet. Menos contar para as pessoas como as coisas são e mais instigar as pessoas a pensar, instigar as pessoas a serem críticas. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão abrindo mão do espírito crítico. Estão associando você pensar com a sua própria cabeça como ser uma coisa ruim. As pessoas precisam de autonomia, as pessoas precisam de pensamento crítico. Isso é liberdade. E é isso que o Paulo Freire defende nesse livro e em todos os outros dele. Pessoal, a gente precisa libertar. Só que lembrem, Foucault, a educação não foi feita para libertar. Pelo contrário, a educação foi feita para legitimar as coisas como elas são. Ou a gente rompe com isso, ou a gente vai continuar assistindo essa farsa que está cada vez mais forte. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.